Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Claudinei e você é bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Seja bem-vindo a cada meditação diária. Deus tem dado uma transformação, Deus tem dado um ensinamento e Ele tem trazido já confirmação da vitória na vida de vários irmãos e na vida de várias irmãs. Então fique com a gente até o final. No final eu estou orando por todos aqueles que têm ouvido essa oração até o final desta mensagem. Então vamos de semente de vida plena. Ontem domingo, essa mensagem está sendo gravada na segunda-feira. Ontem no domingo em nossa igreja nós falamos de um tema chamando Caminhando sobre a Promessa. Eu falei sobre a promessa que Deus falou com Abraão sobre que ele seria uma grande nação. E eu gostaria de falar sobre um dos tópicos que nós escolhemos ontem para tratar, está exatamente aqui no verso 2, no verso 3 e no verso 4 de Gênesis capítulo 12, que diz assim: Deus falando com Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ontem nós falamos sobre algo que muitas vezes a gente está desistindo de muita coisa aí. Abraão tinha 75 anos quando começou a sua jornada. Durante 75 anos ele viveu uma vida comum, ele viveu uma vida normal. Mas aos 75 anos ele recebe um grande desafio: obedecer a Deus. Mas não estava obedecendo às cegas, obedeceu diante de uma direção. Porque quando Deus disse para ele: Abraão, você tem que sair, ele saiu. Diz o verso 4 que ele partiu. Ele foi como o Senhor lhe havia ordenado. Ele saiu caminhando, né? E eu falei assim que quem tem uma direção não, não vive na escuridão. As pessoas que estão vivendo na escuridão são as pessoas que vivem sem uma direção, sem uma diretiva, né? E nós precisamos dessa direção, precisamos dessa orientação, precisamos dessa prerrogativa para que a gente possa continuar seguindo, a gente possa seguir avançando, para que a gente não fique andando de um lado para o outro, como ficou o povo no deserto, mas também o povo que ficou andando no deserto, eles pediram aquilo, né? O Senhor falou para eles: olha, eu vou levar vocês para tomarem posse de uma terra que manda leite e mel. Os camaradas vão até lá, verifica que a terra realmente manda leite e mel, traz provas do fruto da terra. Diz que a terra era tudo aquilo que Deus tinha mandado, porém a terra tinha gigantes, né? A terra tinha. A gente vai ter que lutar. Nós achamos que ele simplesmente ia chegar lá, atravessar a fronteira e a terra era nossa. Aquele povo não estava disposto a lutar por aquilo que Deus havia prometido e que Deus havia dado prova. Deus é tão santo que ele falou assim: eu vou dar uma prova para vocês, mas vocês vão tomar a decisão. Todos nós temos que tomar uma decisão sobre o caminho que nós devemos seguir. Reclamamos da situação, mas não mudamos a nossa atitude. Reclamamos daquilo que está acontecendo, mas não transformamos o nosso viver. Por certo, achamos que Deus irá fazer tudo por nós. Nem tudo Deus irá fazer por nós, mas Ele vai nos dar as ferramentas. Aquilo que cabe a nós fazer, nós com certeza teremos que fazer. Mas aquilo que Deus fará, somente Ele fará. Mas nós temos que seguir a direção, temos que estar debaixo dessa direção para caminharmos na direção certa. Portanto, quem tem uma direção não vive na escuridão. E quando a gente obedece, a gente percebe que Deus ele está disposto a transformar toda maldição em bênção. E nós também passamos a ser pessoas abençoadas. Portanto, no tempo de hoje, quando nós vamos andar debaixo dessa promessa, nós devemos ter um motivo para abençoar todos aqueles que andam conosco. Tome cuidado de andar com pessoas que estão fora da posição de Deus, da presença de Deus, fora da graça de Deus. Você vai de repente se encontrar, não no meio da bênção, mas no meio da prova. Mas quando nós andamos debaixo daqueles que estão com a bênção de Deus, acontecerá como aconteceu com Ló. Sairá pobre, mas chegará um momento da sua história que será muito rico. Interessante que a decisão de Ló foi errada. Se ele tivesse permanecido com o seu tio ali, feito um acordo,
ele teria se dado muito bem, mas ele resolveu tomar o seu próprio caminho e, por fim, ele perdeu tudo que ele tinha. Deu para você entender mais ou menos a mensagem? Então, saiba de uma coisa, que no dia de hoje, Deus ele diz, siga a direção que eu tenho te dado, e ao final dela, você será grandemente abençoado. Essa mensagem tem te edificado, tem falado contigo. Eu quero orar a Deus, pedindo ao Senhor que confirme a direção na sua vida, no nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque no dia de hoje tu nos dá uma direção de abençoar os teus filhos. O Senhor não disse para nós nem irmos para a direita nem para a esquerda, mas irmos para esse caminho. E é por esse caminho, Pai amado, que eu quero ser grato a Ti. E saber que o Senhor nos instrui, o Senhor nos diz como fazer, como deixar de fazer e até mesmo como crescer, ó Pai amado, na Tua presença. Tira do nosso meio todos os embaraços, todos os inimigos, todos os adversários, todo aquele que nos impede de romper. Senhor, eu creio que ao final disso tudo, desse processo, nós veremos as Tuas mãos e que a terra que o Senhor já tem nos colocado é a terra que mana leite e mel e nós vamos conquistar essa terra para a honra e glória do Teu santo nome. Eu sou o pastor Claudinei e você está ouvindo mais uma semente de vida plena. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir, e compartilhe. E se você for novo, se inscreva no canal. Amém? Até amanhã, se Deus assim nos permitir.